Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista. E aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. Muitas doenças são evitáveis e as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade. E o tema de hoje é super quente e palpitante. São as dislipidemias. Muita gente fala que é o colesterol alto. Sem dúvida nenhuma, a possibilidade de reduzir colesterol trouxe o aumento da expectativa de vida da população mundial, em todos os cantos desse mundo. Mas antes de falar desse assunto, mais uma vez, eu quero pedir para vocês curtirem e compartilharem, porque as informações vão ser fundamentais para reduzir risco cardiovascular. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Cris Pauline, que é médica cardiologista, fez medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, clínica médica na Santa Casa, cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese, tem título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é responsável técnica, sócia e proprietária da VECO Especialidades. Sejam bem-vindas, doutora Cris. Obrigada, Yara. É uma honra estar aqui com você, falando desse fator de risco que é tão prevalente na nossa população. Exatamente. As dislipidemias são um dos principais fatores de risco para a aterosclerose, que são aquelas placas de gordura nas artérias, nos vasos sanguíneos. E essa aterosclerose, mais da metade da população descobre isso após um evento agudo, de infarto ou de angina, né? Mas vamos começar entendendo o que são essas dislipidemias que às vezes as pessoas chamam de uma forma errada só de colesterol alto. A forma popular é o colesterol alto, né? A dislipidemia é uma alteração endógena no nosso organismo, na maior parte de origem genética. 80% tem origem genética, né? A deficiência de várias, 1, 2, 3 milhares de enzimas que produzem um colesterol aumentado no nosso organismo. Exato, e esse colesterol, aquilo que a gente chama de dislipidemia, vai englobar todas as disfunções dos lípides, né, dos chamados lípides, que o que vai ter um maior impacto sobre a saúde cardiovascular e sobre a aterosclerose seria o LDL, que é aquele colesterol ruim. E um outro que é muito comum também seria a hipertrigliceridemia, que é o triglicerídeos alto, que tem uma menor correlação com a aterosclerose, com a aterogenicidade, né? Exato. Eu costumo dizer que a aterosclerose é a doença mais mortal que a gente tem. Fato, a que está mais associada à mortalidade, aos índices de morte, ao infarto, ao AVC também, às doenças arteriais. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque a gente consegue prevenir. E você já começou também falando, mas seria quais as causas dessas dislipidemias? A maior parte é genética, né? Mas existem outras causas que a gente pode inferir aí a respeito. A gente tem causas secundárias que a gente chama também, né? Por exemplo, doenças da tireoide, o hipotiroidismo pode ser uma causa secundária de dislipidemia. As doenças colestáticas do fígado, né? A cirrose biliar primária pode ser uma causa de dislipidemia. Uso de medicações, por exemplo, como corticoides, pode também ser uma causa de dislipidemia. E o uso de hormônios anabolizantes estão associados ao aumento do colesterol ruim e muitas vezes à baixa, a queda do colesterol bom. Exatamente. E essas dislipidemias costumam dar alguns sintomas? Existe alguma manifestação que a pessoa pode pensar, tem um colesterol, alguma dislipidemia, tem um colesterol alto, tem uma hipertrigliceridemia? Sim, a gente tem alguns sinais no nosso corpo. Por exemplo, as pessoas que têm um acúmulo de gordura nos olhos, que a gente chama de xantelasma, né? Pontinhos amarelos. Pessoas que têm um colesterol muito alto podem ter um arco cinza ao redor da córnea ou branco. E podem também formar tufos de gordura
perto dos tendões, que são os famosos xantomas. Uhum. E nesses casos, essas manifestações, né, físicas pelo exame físico serão mais comuns naqueles pacientes que têm a chamada hipercolesterolemia familiar, né, que tem um componente genético bem Importante. preponderante, e normalmente eles vão ter aí um LDL, que é o colesterol ruim, acima de 190, né, ou um colesterol total acima de Isso. 110. São números bem altos. Altos. Acho que vale deixar muito essa marca, né, desses 190. Pessoas que têm um colesterol ruim acima de 190 têm indicação por todos os guidelines europeu, americano e brasileiro de iniciar medicação, porque a chance dessa pessoa ter uma dislipidemia familiar é muito alta. Seria também aqui a minha próxima pergunta. Como é feito esse diagnóstico, né? A gente teve algumas mudanças aí nos últimos anos em relação ao jejum. Os números também, eles estão modificando, e algo que causa um pouquinho de confusão nas pessoas. É o mesmo nível de colesterol, é o igual para todo mundo? Todo mundo tem que ter o mesmo nível de colesterol para todos? Como que funciona? Não, as pessoas são diferentes e as pessoas têm riscos cardiovasculares diferentes. O que é importante? Aí sim, que o seu médico determine o seu risco cardiovascular. Não existe uma medida única de colesterol para todo mundo. O que é bom para mim pode não ser para você, de acordo com o risco individual. Então, a gente tem determinantes diferentes. Cris, qual seria um colesterol excelente? Se você não tem nada e o seu LDL é menor do que 100, olha aí, meu caso, você tem um baixo risco de desenvolver aterosclerose, né? Agora, se você tem diabetes, por exemplo, e o seu colesterol ruim está 105, você está fora da meta. Porque esse pouquinho aumentado, que seria bom que seria normal para uma pessoa normal, para o diabético é um nível elevado, que causa aterosclerose. Exato. Assim, o diagnóstico vai ser feito, obviamente, com a dosagem, né, desse colesterol, do perfil lipídico, do lipidograma, em que a gente vai ter dois principais aí, o LDL, que seria o colesterol ruim, e a dosagem do HDL, e o triglicerídeos também. E quem já não passou aqui por consultas em consultório fala assim, não trouxe meu exame de sangue, mas ele tá normal. Aí a gente Perfeito. fala, quero ver. O cardiologista só acredita vendo. Exato. Eu também. O que é o normal, né? Porque às vezes o que é o normal para um médico não é para o que realmente lida com isso todo dia, né? Que a gente lida com isso todos os dias, né? Exato. E aí, essa dosagem foi modificada nos últimos anos, que pode ser feita sem jejum, que é uma informação às vezes importante, né? Que às vezes o paciente, existe uma adaptação ali para coletar aquele exame, mesmo em jejum. E outra coisa muito fundamental de ser dita, né, Cris? A gente trata colesterol, carga de colesterol hoje em dia, como carga tabágica. Perfeito. Né? O tempo de exposição a um colesterol alto está causando alterações intracelulares, ali ainda invisíveis a olho nu ou aos exames, que em algum momento vai se manifestar. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu tenho um colesterol, um LDL acima de 190, mas está tudo normal, meus exames estão normais, eu não tenho nada. Sim, mas você não está vendo também o que está acontecendo ainda, né? O colesterol tem uma relação direta com a aterosclerose, direta, isso é inquestionável. Você pode ser atleta, tanto é que é uma das causas, infarto, né, em atletas acima de 35 anos. Infarto é a principal causa de morte, né? Então, o que eu acho que vale muito a gente falar ainda do diagnóstico, bom, quando que a gente deve dosar o colesterol? Era a pergunta que eu ia fazer. Todo mundo deve dosar o colesterol a partir de que idade? Todo mundo deve dosar o colesterol. Abaixo de 2 anos não é indicado. Aí, entre 2 anos e 10 anos, na infância, se você tem parentes de primeiro grau, pai e mãe, pai com infarto, morte súbita, antes dos 55 anos, a mulher com evento abaixo dos 65 anos, que
também entra no favorecimento, né, da doença genética, você deve dosar o colesterol dessa criança. Ou até essas manifestações que a gente estava falando, sobre Também, xantomas, chantelasma, arco córneo, né? também. Também é indicado a dosagem. E acima de 10 anos, Sempre, sempre. todo mundo tem que ter, pelo menos uma vez na vida, a sua dosagem jovem de colesterol é feita. Exato. E quais as principais, a gente já falou um pouco, mas quais são as principais consequências desse colesterol alto? A principal consequência é a aterosclerose, formação de placa das artérias, eu brinco, falo do fio de cabelo ao dedão do pé. É, sem dúvida nenhuma, o infarto agudo do miocárdio é a principal manifestação da dislipidemia, as doenças isquêmicas. Exato, as doenças isquêmicas, que são todas as doenças que envolvem os vasos, né, gente? O AVC Também. também, o infarto também, as doenças renais também, né? Também. Algumas doenças renais, as relações com aterosclerose periférica, né? No caso de aneurisma, de doença vascular periférica também. E isso é importante porque mais uma doença que a gente lida no dia a dia que é silenciosa, né? Mais uma doença silenciosa. Silenciosa, E sim. muita gente tem não, eu tenho só uma plaquinha aqui na carótida. É doença, gente. Eu costumo falar que quando você tem um colesterol alto, é como se você estivesse construindo uma casa. Você comprou um terreno, esse terreno não tá, você ainda não dá para você quer construir uma casa, não dá para você ir subindo os tijolos. Você vai assentar aquele terreno, você vai aterrar, você vai deixar ele pronto ali para baixo, coisas que estão acontecendo ali que você ainda desconhece. Você olhar, você pensa que não está acontecendo nada. Aí, quando você assentou tudo, começa a colocar os tijolos, a casa cresce num instante, não é? Exatamente, Então, depois que exatamente. a aterosclerose está manifesta a olho, a Nu, nu, que é nos exames que a gente faz, a doença já está instalada há muitos e muitos anos. E como é feito, Cris, esse tratamento desse colesterol alto? Eu acho que é importante aí você dizer, né, a respeito dos riscos cardiovasculares, que inicialmente é esse nosso papel, avaliar o risco cardiovascular e depois como que nós vamos tratar isso. Inicialmente, a gente avalia o risco cardiovascular de cada um. Eu já dei um exemplo fora da curva aqui, que é o diabético. O diabético, uma pessoa sendo diabética, por si só, ela já vai para a categoria do alto risco, né? Então, esse provavelmente, eu acho quase raro, é dificílimo ver um diabético, por exemplo, com o LDL de 50 sem tomar medicação, né? Então, a gente vai estratificar os riscos dos pacientes e aqueles que tiverem indicação, a gente vai iniciar a famosa estatina, que muita gente tem preconceito. Ai, da demência. Não, gente, a estatina previne a demência, tá? Porque a aterosclerose tá totalmente interligada ao dano cerebral, né? A demência vascular. Exato. O uso do medicamento, na maioria dos casos que o colesterol realmente está alto, vai ser fundamental. Fundamental. É óbvio que em alguns casos chega um paciente que é baixo risco, está com o colesterol um pouco mais elevado, Discretamente, ainda discreta. não tem aterosclerose. É uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, que não está acima do peso, né? Precisa modificar bastante a alimentação. Alimentação. Então a gente tem margem para aguardar, para Ajudar. esperar, para mudar o estilo de vida, né? Que isso também faz parte do tratamento do colesterol. Lembrando que realmente as gorduras são produzidas no intestino e também tem uma parte do nosso colesterol que é absorvida pelo intestino. Então, aí vem a gordura saturada faz diferença na dieta. A gente ter uma dieta com redução de gordura saturada, banha da carne, carnes gordas, pele do frango, leite integral, iogurtes integrais, são produtos que têm mais gordura saturada. E esse tratamento, além do uso do medicamento, a mudança comportamental ela vai ser importante porque o exercício, por exemplo, ele vai reduzir Mobiliza. pouco, né, esse colesterol. Porque a gente, como a Cris falou desde o início,
80% do colesterol, que é o LDL, vai ser produzido pelo próprio organismo. Então, em torno de 20% aí, sendo muito otimista, talvez você consiga reduzir. Mas o exercício e as outras mudanças, ele modifica a heterogeneidade desse LDL, a capacidade que ele tem de se depositar, né, ali no vaso. Então, vai ser importante, independente até da redução que ele está causando nesse E LDL. também, Yara, a gente ainda não falou, mas tem o HDL, que é o colesterol bom, né? O que o colesterol ruim vai lá e gruda na parede do vaso, igual um chicletinho, quando ele tá alto, o colesterol bom, quando a gente tem ele alto em níveis normais, ele é responsável por tirar esse colesterol, por mobilizar, não deixar grudar esse colesterol. E o exercício é a arma mais poderosa que a gente tem para o aumento do HDL. Pode Se não a ser que mais, é ele. a única, talvez, Eu né? acho que é a única. Uma das Não, únicas. é a É a única. única. É, não. E o que acontece com o HDL? Por mais que às vezes ele não aumente expressivamente, o exercício ele melhora a função do HDL. Exatamente. Então ele faz de conta, ele está em 20, que é um número bem baixo, né? Ele pode não subir para 30, mas o 20 de HDL de uma pessoa que faz exercício e o 20 de HDL de um que não faz é totalmente diferente. A função do 20 do HDL baixo, que faz exercício, sem dúvida nenhuma, acaba ajudando. Só para aí sintetizar o que a Cris está falando. Esse LDL, que é o colesterol ruim, ele pega o colesterol, né, do fígado e leva para os Para a tecidos. E parede, nisso vai se depositar na parede. O HDL, que é o colesterol bom, ele bom, faz um movimento contrário. Ele pega esse colesterol do vaso e leva de volta, né, para ser eliminado. Então, por isso que é importante o equilíbrio dos dois, um baixo LDL e um alto HDL. HDL. E por isso que só o colesterol total também não faz o diagnóstico de dislipidemia. Então, há pessoas que têm um colesterol total de 240, mas tem 85 de HDL, que é excelente, né? Uhum. Então, por isso que é importante a gente saber as frações do colesterol A dosagem é colesterol total e frações, é um lipidograma completo. completo. E existem, quando a pessoa começou a tomar remédio, ela vai tomar o remédio para sempre? Para sempre. Para sempre. Essa é a resposta. Se você determinou o risco dessa pessoa, que essa é a parte mais difícil, Exato. e você determinou que ela precisa de usar a medicação, é para sempre. Não é dia sim, dia não também não. Eu já vou responder essa daí, porque há pessoas que tomam dia sim, dia não. Há muitos médicos que passam dia sim, dia não. Ou você precisa usar, ou você não precisa usar. Se precisa usar, é para sempre. E esse para sempre, por quê? Muitas pessoas vão perguntar. Porque se disseminou, né, Cris? Muitos mitos e informações erradas a respeito das estatinas aí pela internet. Vamos responder aqui para a galera de uma forma clara e objetiva. As estatinas são os medicamentos seguros? Sim, as estatinas e aras são as drogas mais seguras que a gente tem quase na cardiologia. São 20 anos, 2 décadas de estudos com estatina, com mais de 8 milhões de pacientes, incluídos em estudos científicos randomizados, sérios, demonstram que essas drogas reduzem, sim, o risco cardiovascular. Exatamente. E assim, existem efeitos colaterais dessas estatinas, é importante a gente falar isso, que impossibilitam o uso desses medicamentos? Existem efeitos colaterais, como tudo na vida. Tem gente que toma paracetamol e morre, né? Tudo na vida tem os prós e os contras. Agora, os efeitos colaterais das estatinas são muito baixos, são muito baixos. Os mais comuns são dores musculares, né? Mas raramente impossibilitam um paciente de alto risco a usá-las. Inclusive, existem estudos também clínicos randomizados que
observaram sintomas no grupo que usava, os mesmos sintomas de dor muscular, no grupo que usava estatina e também no grupo que não usava estatina. Então, e além vamos supor que realmente o paciente tem uma dor muscular que é secundária à estatina. Existem estratégias que você pode utilizar em consultório para utilizar, porque quando indicado, naqueles pacientes que têm indicação e têm muito alto risco cardiovascular, elas são fundamentais para prevenir recorrência de eventos ou novos eventos. Olha, eu vou falar, você sabe, eu lido com muito doente grave. Eu não tenho nenhum paciente que eu não tenha conseguido usar estatina, e olha que eu uso doses altas. Então, isso aí que você falou, são estratégias. Eu tive um paciente que fez uma insuficiência hepática importante e tinha tido um infarto, colocou um stent. Por hora eu tive que parar, mas hoje em dia ele já usa há mais de 10 anos estatina novamente. Então, é importante que o médico não desista do seu paciente e que avalie outras causas de dor muscular, que são as mais comuns, fibromialgia, artrose, até mesmo sedentarismo, falta de exercício, avalie outras causas e que não coloque isso na conta da estatina. Exato. Existem outras medicações também que a gente utiliza para associar, para chegar à meta, né? Outros medicamentos que a gente usa. Existem medicamentos novos sendo lançados no mercado, mas até o momento, medicamento que mostrou redução de mortalidade cardiovascular, redução desse desfecho geral quanto cardiovascular, são as estatinas. Então, todo o restante que for utilizar são, por enquanto, associações para chegar na meta. Perfeito. Então, eu acho que é isso, Cris. Você teria algo aí, aquela informação de ouro que quer passar? Fixem isso aí para a galera para falar a respeito dessas dislipidemias. Gente, claro que a alimentação, ela pode não reduzir robustamente o colesterol, mas a alimentação é fundamental no contexto da saúde de quem tem fatores de risco, e aqui nós estamos falando das dislipidemias. Então, redução de gordura saturada se faz importante nesses pacientes. E não tenham medo, caso seja a sua indicação de usar as estatinas. Elas salvam vidas. Exatamente. Como mensagem final, eu quero dizer para vocês que as doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, elas matam 30% da população brasileira e em todos os outros países. E o controle e tratamento eficiente das dislipidemias são fundamentais para reduzir esse número. E é verdade que a alimentação e o exercício, ela vai reduzir pouco o colesterol ruim, porém, inúmeros outros benefícios de melhora da disfunção endotelial, de inflamação, aumento de HDL e, portanto, elas são fundamentais na abordagem das dislipidemias. Então, é isso, Cris. Queria que você deixasse as suas redes sociais para a galera te seguir com informação muito bacana. Nós estamos tentando levar, gente, um pessoal com conhecimento científico. Uma corrente do bem. De verdade, conhecimento científico de verdade, baseado em evidências, com medicina de qualidade, sem charlatanismo. Então, por favor, sigam a Cris, fala aí seu Instagram, Cris. Cris Pauline, com H. Sigam lá, vocês inclusive vão ter muitas receitinhas saudáveis por lá. Exatamente. E eu também queria pedir para vocês me seguirem, meu Instagram é doutora Yara Aguiar, Yara com Y. E mais uma vez, por favor, curtam, compartilhem, disseminem informação de verdade, de qualidade, com conhecimento científico, para aqueles seus grupos de família, para que a gente combata o charlatanismo e essas informações totalmente errôneas que vêm circulando aí pela internet. E esse foi mais um Por Você de Coração.